caro aluno do Café Concurso, nosso terceiro segmento de crase. Prometi, é hora de cumprir, exercícios de diferentes bancas. Vamos acompanhar um a um. Como sempre fizemos, o professor lê o exercício do nosso material Café Concurso, selecionamos alguns exercícios e aqui, à minha direita e à esquerda de vocês, não é? Que vem a tela, está o exercício escrito para acompanharem. Ouvem e veem. É para gravar mesmo, para gravar. Vamos então aos exercícios. Alguns exercícios a respeito de crase. O primeiro deles. Faço a leitura, vocês acompanham, por favor. Banca Sesgran Rio. Assinale a frase em que está incorreto o uso do acento grave. Em questões, a palavra-chave aí está inclusive em negrito, em destaque. Incorreto, uso incorreto. Ora, se temos 5 alternativas, 4 corretas. Ele vive às custas do pai. A primeira já está correta. Às custas de. Justifique o caso de crase. A justificativa é locução prepositiva feminina. Às custas de, palavra central feminina, e depois de custas, a presença da preposição de. A justificativa para o uso correto de crase da alternativa A. Alternativa B de bola. O professor age sempre às claras. O professor age sempre às claras. As claras é o modo como ele age. Então nós temos aí uma locução adverbial também feminina. As claras. Crase obrigatória nessa locução adverbial. E a terceira, não tem conta as vezes que viajou. Vejam que o exercício está trabalhando com locuções adverbiais, mas não aqui. Não tem conta as vezes que viajou. Às vezes não tem conta. Portanto, o sujeito de não tem conta é às vezes. Não pode ter crase. Sujeito nunca inicia com crase. Sujeito é a primeira função. Nunca inicia com crase. Portanto, o às vezes aí não tem crase. E é um daqueles casos que o professor mencionou. Eu não posso nem substituir por de vez em quando. A frase fica mal construída. Eu só posso usar crase em às vezes quando realmente for uma locução adverbial de frequência. E sempre que eu puder substituir por de vez em quando. Aí terei crase. E nós encontramos na alternativa C, às vezes com crase, errou. Marcamos a errada, alternativa C. Mas vejamos as outras duas, corretas, portanto, também. Examinou o doente às pressas, mais uma locução adverbial. O modo como ele examinou. Uma locução adverbial feminina, já que a palavra central é feminina. Crase correta. E a última, também locução. Locução adverbial de tempo. Nós temos aí, sairei às 3 horas. A palavra horas, feminina, crase obrigatória. Um exercício todo de locuções. A prepositiva na alternativa B, as adverbiais nas alternativas A, D e E. Na alternativa C, às vezes não tem conta. Veja que o verbo até está com acento circunflexo indicando o plural para concordar com às vezes, sujeito da frase, sem crase. Um exercício vencido. Nosso segundo exercício, agora temos o Tribunal de Justiça. Assinale a oração que não contém erro de crase. Diferentemente do outro exercício, agora temos alternativas com erro e uma correta. Vejamos então as alternativas. Viajou a Paris a convite da universidade. Senhores, convite é masculino. Temos aí uma locução prepositiva, mas não é feminina. Portanto, não consigo enquadrar nos casos de crase. Locução prepositiva masculina não tem crase, a palavra convite é uma palavra masculina. Errada. Já estão à venda os ingressos para a venda, para o espetáculo. A venda aí, já estão à venda. Nós temos a locução adverbial feminina, porque venda é feminina. Aí está a nossa correta alternativa B de bola, uma locução
adverbial feminina, corretíssima. Erro nas demais. Prestou homenagem a todas as mulheres. Todas está no plural. Primeiro sinal que nós não temos crase, já que o a não vem seguido de s. E mais, todas é um pronome indefinido. Então temos dois pecados mortais de crase aí. O a não seguido de s é a palavra seguinte no plural. E ainda o pronome indefinido, que não aceita crase. O único que aceita é o pronome indefinido outra, ou seu plural, outras. Portanto, errada. Alternativa D. A notícia era de que estaria faltando apenas a publicação do ato. Faltando algo. Aquilo que o professor também explicitou aqui. Se o verbo é transitivo direto, não terei preposição, não terei crase. Temos um objeto direto, faltando algo, a publicação do ato. Objeto direto, sem crase. E essa crase está mal empregada, portanto. E a última, estão vendendo cobertores a partir de R$30. A partir de, locução prepositiva. Por que errada a crase, então? Partir é verbo. Não é um nome feminino. Locução prepositiva, mas com verbo no seu centro. Não há crase, ok? Por isso, nossa questão segunda, a correta é a alternativa B de bola. Vamos a outro exercício. Agora, Fundação Carlos Chagas, FCC. Leio a questão, por favor, acompanhem. Particularidades sociais ajudam a compreender o cenário de desestímulo à alfabetização, que se reflete nos dados estatísticos, associando o analfabetismo à porcentagem de desempregados no Brasil. Completamento de lacunas. As lacunas da frase acima estarão corretamente preenchidas respectivamente por, na ordem, portanto. Ajudam a compreender. Nós vimos o pecado mortal, emprego de crase antes de verbo. Ora, compreender é um verbo da segunda conjugação, compreender. Portanto, o nosso primeiro a não pode ter crase, já que está diante de um verbo. Ficamos com a alternativa A, a alternativa B e a alternativa E, as três alternativas. C e D já estão descartadas. Desestímulo ao estudo, à alfabetização. Substituir a alfabetização por estudo, ficou a O, sinal de crase. Desestímulo a alguma coisa, e essa coisa é a alfabetização. Crase obrigatória, eliminei a alternativa A e a alternativa E. Já tem o gabarito, mesmo sem analisar o último A. Alternativa B de bola. B de bola. Portanto, já sei que também o último A terá crase. Associando o analfabetismo ao percentual, à porcentagem, associando algo a outra coisa. E essa coisa é a porcentagem. Então, associar pede a preposição a, porcentagem feminina, crase obrigatória. Ficamos com a alternativa B de bola. Seguimos. Mais um exercício, também da Fundação Carlos Chagas, que faz inúmeros concursos pelo país inteiro. Pela internet, um grupo de jovens universitários buscou a melhor forma de ajudar as vítimas de enchentes em Santa Catarina. E um deles foi a Itapema, disposto a colaborar na recuperação da cidade. As lacunas da frase acima estarão corretamente preenchidas, respectivamente, como sempre, por. Vejamos então, lacuna por lacuna. Ajudar. Nosso problema com ajudar. Será que é transitivo direto? Transitivo indireto? As vítimas com crase ou não? O verbo é transitivo direto, portanto, o que nós temos é um objeto direto. As vítimas de enchentes, objeto direto. E aí nós temos apenas artigo, o que elimina as alternativas B e D. Nós temos como possibilidade as alternativas A, C e E, que não apresentam crase, já que é apenas um artigo feminino no plural, antes de vítimas, verbo transitivo direto. Foi a Itapema, cidade. Já sei que não tem crase antes de cidade, porque cidade não aceita artigo.
teria a crase se eu dissesse foi a bela Itapema, a Itapema das belas praias. Mas como eu não tenho a palavra Itapema especificada, determinada, foi apenas a Itapema, novamente eu não tenho crase. Como eu não tenho crase aí, eu tenho ainda a possibilidade das alternativas A e E. Uma dessas duas será a correta. Foi a Itapema disposto a colaborar. Nós vimos em exercício anterior, verbo não aceita artigo, portanto não aceita crase. Colaborar é verbo da primeira conjugação. Não há crase também. Mas podemos ter um exercício de crase sem nenhum caso de crase? Sim, lógico. O exercício é de crase para testar o seu conhecimento. Mas, em nenhum dos casos eu pude usar o acento indicativo de crase. E nossa alternativa correta é a A, de Argentina. Nenhuma crase. Mais um exercício, temos aí mais um exercício. O exercício seguinte da banca ESAF, Escola Superior de Administração Fazendária, concursos normalmente para a Receita Federal, ESAF. Vejamos o que diz essa questão da ESAF. Indique a opção que preenche com correção os espaços numerados do trecho abaixo. Número 1. História por escrever do século vindouro, cabe o desafio de encontrar formas de convívio em que 2. Força da integração seja o resultado da vitalidade das partes e em que 3. Independência das partes se associe à força da unidade. Um texto de Paulo Tarso de Flecha de Lima. Acaba a América, 3 Américas e o Brasil. Pois, no texto, nós temos aí uma pegadinha. Pegamos o verbo caber da primeira frase, o primeiro verbo, né? Ali o verbo caber, conjugado, né? Primeiro verbo conjugado. E aí vemos que o verbo caber, algo cabe a alguma coisa. Então é um verbo que vai pedir a preposição a. Acontece que o que vem depois não tem preposição. É o desafio. Ora, o verbo caber exige um sujeito. Sujeito não inicia com preposição. Então, o desafio só pode ser o sujeito do verbo caber. Então, a frase está invertida. O desafio cabe à história. A história por escrever. A frase está invertida. O sujeito é o desafio. Como sabemos que o desafio é o sujeito? Porque o verbo exige preposição. E o que eu tenho depois do verbo não tem a preposição. Só pode ser o sujeito. Então, o desafio cabe a quem ou a que? Cabe à história. O verbo pediu a preposição a, história feminina, crase. Temos crase no primeiro caso. Já começamos com crase. E temos duas alternativas com crase apenas. A B e a E. Uma dessas duas será a correta. E aí seguimos a frase. A força da integração seja o resultado da vitalidade. Verbo ser. E a força da integração aí é sujeito. Sujeito não inicia por preposição, não pode ter crase no seu início. Temos o segundo A sem crase. Por isso, continuamos com a B e com a E. Crase no primeiro A, não há crase no segundo. E aí vem a terceira. E a banca foi tão sutil aí, tão perigosa, que ela novamente inverteu. Colocou o sujeito após o verbo e o objeto indireto, ou outra função ali, vamos dar uma olhadinha agora, antes do verbo. Nós temos o verbo associar. Algo se associa a outra coisa. Então tem assim, nós encontramos o seguinte, em que a independência das partes se associa à força da unidade. Um deles tem que ter crase, independência e força são femininas. Como após o associar eu não tenho a crase e não tem lacuna, aquele é o sujeito. Algo se associa a outra coisa. Como não há crase em a força da unidade, aí tem o sujeito. Estamos com o sujeito da frase. A força da unidade se associa a quê? Se associa a alguma coisa. E essa coisa é a independência, 2 As. Portanto, crase antes de independência. Por isso, a alternativa correta, a alternativa B de bola. Muito interessante a questão, porque houve duas inversões. Temos a crase no início e o sujeito após o verbo, na primeira e no terceiro uso de crase. Só o segundo uso que é puro sujeito.
Houve aí uma troca que leva o candidato a muita dúvida na hora de resolver a questão. Muito boa questão feita pela ESAF. Estão cansados? Não, com certeza não. Mais uma questão. Nossas aulas, Café Concurso, teoria e exercício. Teoria e exercício. No nosso material do Café Concursos, temos uma questão aqui feita para o Senado Federal pela Fundação Getúlio Vargas, FGV. Acompanhem, por favor. Eu leio. Assinale a alternativa em que se tenha optado corretamente por utilizar ou não o acento grave indicativo de crase. Então, o erro pode estar no uso ou no não uso do acento. Muito cuidado, então, na questão. Alternativa A. Vou a Brasília dos meus sonhos. Brasília, cidade, não aceita a crase, a não ser que eu especifique. Brasília dos meus sonhos. Eu volto da Brasília dos meus sonhos, eu estou na Brasília dos meus sonhos. Determinei Brasília. Portanto, a crase está correta. Se tivéssemos apenas vou a Brasília, não teríamos crase. B de bola. Nosso expediente é de segunda a sexta-feira. De segunda a sexta. Aí já temos a pista, né? Pede a correta, deixa o professor olhar. Pede a correta. Já temos a correta na A, já temos a resposta na A, caros amigos. Mas vamos dar uma olhadinha nas outras. Já vimos que a B não há crase, está errada. De segunda a sexta não há crase. Isso é a rotina. Eu trabalho de segunda a sexta. Mas na próxima semana eu vou trabalhar da segunda à quinta-feira. Aí é determinado. Não é a rotina, não é o rotineiro, é o determinado. Na próxima semana, só trabalharei da segunda até a quinta-feira. Então, da segunda à quinta com crase. De segunda a sexta, não há crase. E aquele de antes de segunda já dá a pista de que o A é pura preposição. Certo? Errado o uso da crase aí. Na C, pretendo viajar a Paraíba. Paraíba é um estado brasileiro. Aceita artigo. Eu volto da Paraíba, eu estou na Paraíba. Ora, se aceita artigo, a nossa frase, o A está sem crase. O erro está na falta da crase, no não uso do acento indicativo de crase. Viajar a algum lugar e este lugar é a Paraíba. 2 As. Exigência de crase na alternativa C. D. Ele gosta de bife a cavalo. Não cabe crase antes de palavra masculina, cavalo é masculina. Ah, mas eu posso colocar a palavra moda ou maneira. Não existe uma moda a cavalo, nem uma maneira a cavalo. Lembre-se sempre disso. Para ficar correto, como eu dei o exemplo de vestir a Luís XV, tem de ser possível inserir a palavra moda ou maneira. A moda Luís XV, né? A maneira milanesa. Se eu não conseguir colocar a palavra moda ou maneira antes da palavra, não há crase. Não existe uma moda a cavalo, muito menos uma maneira a cavalo. Existe um bife feito de maneira diferente de outros, mas não posso inserir a palavra moda ou maneira. Não tem como ter crase aí. Errada. Ele tem direito a valer. Mais fácil açaí, valer, verbo não aceita crase porque não tem artigo. Não cansamos não, mais um exercício. Mais um exercício. Também da Fundação Getúlio Vargas. A leitura, por favor, acompanhe. Em a tarde, a Grécia, e às 4 horas da tarde, utilizou-se corretamente o acento indicativo da crase. Vejam bem, os 3 casos estão num texto. Por isso a justificativa de que foram corretamente empregados. Fora de um texto, poderão não ter crase, depende sempre do contexto, não é? Eu só posso analisar crase num contexto. Portanto, aqui um exercício de prova, portanto, retirado de um texto que nós vamos colocar aqui, porque o que nos interessa é o restante. A resposta é a proposta de questão que envolve as 5 alternativas, né? Então vamos lá. Assinale a alternativa em que isso não tenha ocorrido, ou seja, não tenha sido empregada corretamente a crase. Vejam a alternativa A. Dirigimos-nos à fortaleza dos nossos antepassados. Fortaleza é cidade, não aceita crase.
Mas, no exemplo dado, por isso o contexto é importante, eu determinei a fortaleza dos nossos antepassados. Eu vou à fortaleza dos nossos antepassados, eu volto da fortaleza dos nossos antepassados, estou na fortaleza dos nossos antepassados. Embora a cidade não aceite artigo, quando eu determino, eu passo a usar o artigo. E é a crase de lei, já que o verbo pede também a preposição. Preposição mais artigo, crase. E é a nossa errada. Se a banca diz que os 3 usos estão corretos, em à tarde, à Grécia e às 4 horas, nós temos um uso errado da frase na alternativa A, porque nós temos a ausência da crase, que é obrigatória aí. Por isso já chegamos à nossa alternativa com erro. As outras corretas, só vamos fazer a leitura. Alternativa B, eles se referiram às horas que passamos juntos. Quem se refere a alguma coisa, e essa coisa é feminina, as horas. Preposição mais artigo. Na C, sempre nos falamos à noite, a nossa locução adverbial de tempo, né? Adverbial feminina, à noite, independe da frase. Se for uma locução adverbial, aí dando ideia de tempo, sempre com crase. À noite com crase, amigos meus. D de dado, eles se encontraram a 1h da manhã. Ô professor, 1h, artigo, não há crase antes de artigo. Não. O uma aí é numeral, 1, 2, 3. Aí nós temos um numeral e não um artigo. O artigo significa qualquer uma. Uma aluna chegou, é qualquer aluna. O numeral, nós podemos trocar por outros numerais aí, né? 2, 3, que se refere à hora. Como eu falo de horas, eu tenho a noção de mudança de numeral. Por isso, nós temos aí um numeral cardinal. E aí, crase correta, a 1h da manhã, hora exata. E aí, da Itália fez bem aos noivos. Itália, nome de um país que aceita artigo. Eu vou à Itália, eu volto da Itália, estou na Itália. Portanto, crase correta. Alternativa A. Último exercício para fechar essa bateria de exercícios de crase e fechar o nosso estudo de crase. Tá? Mas você deve continuar estudando crase, fazendo exercício e, em caso de dúvida, entre em contato com a nossa equipe Café Concurso. Questão da Fundação Carlos Chagas. O grau de emoção em torno de uma situação qualquer determina o tempo de armazenamento e as características relacionadas a ela, permitindo sua associação a outros fatos ocorridos durante a vida. Ok? Portanto, nós temos aí o a ela, a outros fatos e durante a vida. Né? O primeiro a já não tem crase, porque ela é pronome pessoal do caso reto, relacionadas a ela. Na verdade, é aí do caso oblíquo, porque não funciona como sujeito. Né? O a ela, com preposição antes, se torna um pronome pessoal do caso oblíquo. Só será reto se funcionar como sujeito. Ainda assim, pronome pessoal. E em sendo pronome pessoal, não cabe crase, o que já elimina a alternativa A e elimina a alternativa E. Ficamos com B, C e D. Sua associação a outros fatos. Senhores, outros fatos. Masculino plural. Outros fatos. O A é pura preposição. Não cabe crase. Não cabe crase B ou D. E ocorridos durante a vida, durante o tempo de vida, é puro artigo. Não temos aí palavra exigindo preposição. O a vida é simplesmente artigo. Novamente, como já vimos num outro exercício de outra banca, todos são os 2 primeiros preposições e o último artigo, todos sem crase. Todos sem crase. Nossa alternativa correta é a alternativa B de bola. B de bola. Esperamos ter ajudado com os exercícios, ajudado a fixar os diferentes casos de crase. Vejam como é importante dominar os diferentes casos dados aqui e os casos proibidos. Né? E os casos proibidos. Continue conosco. Mais matéria a seguir. Faça todo o curso. Convide seus amigos. Prestigie o nosso Café Concurso. Seu prestígio se dá com a inscrição.
dos seus amigos e a sua inscrição. Até um próximo encontro.